Amém, irmãos. Hoje nós estamos encerrando o nosso jejum. Você pode estar pensando, puxa, pastor, justo hoje que eu ia entrar no jejum. Tem gente que pensa assim. Se esse é o seu pensamento de entrar no jejum, tem o jejum lá da videira de Goiânia que começou, acho que semana passada, não foi essa semana. A presença, é muito bom. Então, se você quiser entrar no jejum, você pode entrar. Mas amém, meus irmãos, eu tenho algo poderoso aqui para compartilhar com vocês. Eu estou com muita expectativa sobre aquilo que Deus, na verdade, já está fazendo, né? E Ele vai continuar fazendo. Mas ele dependia do seu sim. E você já deu o seu sim para que o que Ele possa fazer na sua vida venha reverberar na eternidade. Você pode ter certeza que, na verdade, hoje o que você está passando é eternidade. Deus está, de alguma forma, te treinando para você viver os melhores dias da sua vida. Amém? E, para concluir aqui o que foi compartilhado nesse jejum, abre lá sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22, verso 5. Fala o seguinte: já não haverá noite, nem precisam eles de luz da candeia, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você, quando foi criado, quando Deus ele criou o homem, quando Deus criou Adão, Ele criou ele com uma habilidade para liderar, para reinar. A primeira responsabilidade da criação que Deus criou, foi reinar. E o nosso destino para toda a eternidade, que é o que está falando aqui, é reinar. Então, a sua primeira responsabilidade não é pagar conta, a primeira responsabilidade não é saber com quem você vai casar e como você vai casar, a primeira responsabilidade não é você escolher a faculdade, profissão, não é isso. A primeira responsabilidade, e a primeira responsabilidade de todo homem, toda mulher, qual que é? Aprender a reinar, aprender a liderar. Por quê? Porque liderança ou reinar aqui, na verdade, não é na verdade uma opção, é uma necessidade da sua vida. Quando você abre mão de exercer a sua liderança, quando você abre mão de reinar, você pode ter certeza, as piores problemas que hoje você tem enfrentado na sua vida, você pode ter certeza, é a ausência de liderança. Você pode ter certeza, em termos de casamento, vida pessoal, profissional, questão de liderança, ministério, sonho, às vezes buscar aquilo que deseja, você pode ter certeza, os principais problemas que hoje perseguem a sua vida, ou você está trazendo durante anos da sua vida, isso tem a ver com a falta de liderança. Então, liderança ou reinar aqui, como nós estamos aprendendo, na verdade, é uma necessidade. É uma necessidade. E você pode ter certeza que todo problema, tem casamento, todo problema na vida pessoal, de exercer alguma coisa, tem a ver com liderança. E a primeira coisa que nós precisamos aprender é reinar a vida pessoal. Se você não consegue liderar você mesmo, se você não consegue dominar os seus sentimentos, se você não consegue dominar suas emoções, se você não consegue dominar os seus instintos, você vai trazer sérios problemas para a sua vida pessoal. Você vai trazer sérios problemas para o seu casamento. Você vai trazer sérios problemas para a sua família. Você vai trazer sérios problemas para as pessoas que estão ao seu redor. Puramente por falta de liderança. Puramente de não saber exercer muitas vezes. Então, quando a gente pega, a principal qualidade que um jovem tem que ter, ao meu ver, para casar, é conseguir dominar as suas emoções. Quando o jovenzinho fala para mim, eu não aguento, eu preciso. Então, por exemplo, essa pessoa não está preparada para casar. Mas se ela quer casar, casa. Pode ter certeza. Não é se, vai ter grandes problemas no casamento. Aí chega no casamento, aí não consegue também, por não saber liderar a si mesmo, não vai conseguir liderar quem precisa liderar dentro do casamento. Vai trazer sérias consequências no seu casamento e, consequentemente, na sua família. Tudo tem a ver com o quê? Com você liderar. E aí a questão, então a primeira coisa que nós precisamos aprender é liderar a vida pessoal. E quando você tem uma experiência com o Senhor, a primeira coisa que nós aprendemos lá no encontro, o que é? Que
que você precisa entender que quem conduz a sua vida é o Espírito, ele habita em você, ele mora em você. Não tem sentido hoje você gastar seu dinheiro com base em um sentimento, com base numa frustração. Quantas pessoas entram em dívida por conta de frustração, por conta de decepção? Quantas pessoas entram num relacionamento errado porque estão apaixonados, mas não têm uma palavra? Quantas pessoas casam e permanecem no casamento por conta de sentimento? Entrou num relacionamento por conta de sentimento e saiu por conta de um sentimento. Tudo por conta de não saber liderar a sua própria vida. Como ele não consegue ouvir do Senhor, ele vai ouvir o quê? Os seus sentimentos. E o seu sentimento, eu não sei se você sabe, ele pode ser verdadeiro, mas ele é burro. Então, quando eu estou apaixonado por aquela pessoa, eu quero muito comprar aquilo lá, eu quero muito fazer essa viagem. Meus irmãos, o sentimento é verdadeiro. E nós precisamos aprender a conversar com as pessoas em relação a isso. Mas o fato de desejar muito não significa que é o verdadeiro, não significa que é o tempo, isso não significa que você precisa fazer. Mas muitas vezes nós somos conduzidos por impulsão. E aí o que acontece? Destrói a sua vida. Aí você vai no âmbito familiar, que a segunda coisa que nós precisamos aprender a liderar é a família. Um cara vai lá casar, ele precisa entender qual a sua função como marido, como homem dentro do casamento. A esposa precisa entender qual a sua função como mulher dentro de um casamento. Os dois são um, mas cada um eles desempenha uma função. Para que tudo aconteça de forma saudável e sadia, os dois precisam entender isso. E o filho também precisa entender o quê? Qual a função dele dentro da casa? Qual a sua responsabilidade em relação ao seu pai e sua mãe? E tudo isso aponta para a eternidade. Tudo isso tem a ver com aquilo que um dia nós vamos exercer, quando um dia estarmos com o Senhor, porque nós vamos reinar pelos séculos dos séculos. Então, o seu casamento é um treinamento, a sua vida familiar é um treinamento, a sua liderança é um treinamento, a questão lá, o que você passa na sua escola, no seu trabalho, as injustiças que muitas vezes você sofre, tudo isso tem a ver com o treinamento do Senhor na sua vida. E aí você percebe que muitas pessoas, irmãos, quantas pessoas eu vi casando, o cara não sabia nem por que está casando, mas está casando. E termina o casamento sem saber o objetivo do casamento. O cara casa sem saber qual o papel dele dentro de um casamento. E ele termina o casamento sem saber, continua sem saber qual o papel. O homem ali, o marido ali, ele representa Deus, ele representa a direção. Ele não é. A mulher representa aqui a sensibilidade do Espírito Santo. O filho ali, o filho natural, ele aponta para Jesus Cristo. Então, mas você percebe que quando uma dessas funções não é, de alguma forma, não é exercitada, vai ter problema no relacionamento, vai ter problema na família. É o pai que não consegue dar direção para a família, é a mãe que não consegue submeter, ou não consegue perceber o que está acontecendo no ambiente familiar, é o filho que não consegue submeter aos pais. Você pode ter certeza. E isso vai trazer consequências para essa família, e consequentemente para a família que um dia o filho vai gerir, ou consequentemente para o seu casamento. E a terceira coisa que nós precisamos aprender a reinar, o que é? É o reino de Deus. Então, nós precisamos aprender a liderar o ministério. O que tem a ver? O que é ministério? Ministério é serviço. Abre lá sua Bíblia, não estava no script. Eu acho que é Lucas capítulo 12, verso 32. Ele fala, não temais, Senhor Jesus falando, pequeno rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então, aonde que nós vamos reinar? Nós vamos, na verdade, reinar pelos séculos dos séculos. Qual que é o meu trabalho, o seu trabalho aqui na terra? Deixa eu te falar uma coisa, que isso fique muito bem claro para você. O seu propósito, o seu destino não é a sua vida profissional. Pelo amor de Deus, não acha que o propósito de Deus na sua vida é ser um jogador de futebol, é ser um empresário, é ser um administrador, é ser um vendedor, é ser um marqueteiro. Isso não é a sua profissão. Aliás, isso não é o seu destino e nem o seu chamado. O nosso chamado e o nosso destino é a eternidade. E o nosso propósito é o que? Edificar o reino de Deus. E para que você possa edificar o reino de Deus, porque hoje nós somos uma embaixada aqui na terra, você precisa exercer o seu ministério e liderar. Então, na verdade, essa profissão que hoje você exerce, ou essa profissão que você almeja um dia conquistar, na verdade não tem a ver com o seu chamado. Na verdade, é um treinamento que está condicionado com o seu chamado, que a sua profissão tem data de validade. Você vai estudar até os 20, 23, 24 anos, e depois vai entrar na carreira profissional, aí depois de 20, 25 anos, você aposenta da carreira profissional.
Ou às vezes até muda a carreira, a questão da profissão. Mas a eternidade não, eternidade é eterna. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é isso. Nós precisamos aprender a reinar. Precisamos aprender a reinar. E reinar, meus irmãos, liderar nesses 3 âmbitos que eu estou falando, a sua vida pessoal, a sua questão de, a sua família, no âmbito familiar, o ministério, onde o Senhor te inseriu, isso não é uma opção, é uma necessidade. É uma necessidade, mas não é uma obrigação. Quando você deixa de exercer o que você deveria exercer, você pode ter certeza, você vai ter sérias consequências na sua vida pessoal, no âmbito familiar e nas pessoas que estão ao seu redor. Porque isso nós fomos chamados para reinar. Nós fomos chamados para resolver problemas, anteciparmos problemas. E aí, mas pastor, mas por que eu preciso reinar sobre o quê? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Efésios. Eu quero falar só sobre 2 coisas que nós precisamos reinar, ou aprender a liderar. A primeira coisa é sobre demônios. Você, como eu falei para você, o que você faz, nada é neutro, nada é neutro. Se você não exerce sua liderança sobre os demônios exercem liderança sobre você. Você pode não perceber, você pode achar que é o seu marido, a sua esposa, é o governador, é não sei o quê, mas você pode ter certeza, se você não exerce domínio sobre o inferno, que muitas vezes quer tomar controle da sua vida, se você não entende, você não exerce isso, é o inferno que vai liderar e conduzir a sua vida. Olha só o que fala, Efésios capítulo 6, verso 10 a 12, fala o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, e sim contra as principados e potestades, e contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Meus irmãos, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: nós precisamos ser fortes na força e no poder do Senhor. Aí depois o que ele fala? Que nós devemos nos revestirmos da armadura de Deus para nós resistirmos o levante ou a cilada do diabo contra as nossas vidas. Então, o fato de você amar a Deus não significa que você vai resistir a um ataque do diabo. O fato de você ser intenso na sua oração não significa que você vai resistir ao ataque do diabo ou às ciladas do diabo sobre a sua vida. Só existe uma forma: você se revestindo da armadura de Deus. Aí tem a ver com a salvação, a palavra de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Esse não é o tema da palavra, mas depois nós pregamos e eu já preguei sobre isso. Aí depois o que ele fala? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Aí ele começa a falar sobre o que você precisa reinar. Aí ele começa a falar: a minha luta e a sua luta não é contra carne nem sangue. O que é carne e sangue aqui? Aponta para a criação de Deus, aponta para um homem, para uma mulher, para um rapaz, para uma moça. Aí ele fala: a sua luta não é contra essas pessoas, a sua luta é contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais nas regiões celestiais. Como que o diabo atua? Meus irmãos, aquele que ainda não aceitou o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, provavelmente essa pessoa ela é conduzida por demônios. Essa pessoa muitas vezes ela é induzida e nem percebe. Agora você que já aceitou a Jesus, não é o tema aqui da palavra hoje, você muitas vezes, você não é, o demônio não habita aí dentro de você. Eu estava sexta-feira, acho que foi sexta-feira, eu lembro que eu tinha muita dúvida sobre isso. Eu era jovem, eu tinha uns 23, 24 anos, lá na videira da Armênia, muitos anos atrás, e veio um pastor pregar. E quando o pastor começou a pregar, era um pastor que a habilidade dele era pregar para os demônios aparecer. Impressionante isso, como tem gente que gosta de demônio, de ver demônio. E ele começava a pregar, e os demônios: vai vir, pode vir, você que está com enfermidade, essa enfermidade é demônio, você que está devendo dinheiro, essa miséria é demônio, tudo isso aí. E veio, irmãos, a igreja lotada. Eu era líder de célula, ele começou a pregar, e quando ele começou a pregar, ele falou assim: eu vou orar e os demônios vão aparecer, e quando aparecer, não sei o que, aí você vai ser liberto. Aí ele pegou e falou o seguinte: põe a mão para frente, cruza aqui suas mãos aqui, que não sei o que, e eu vou orar, eu vou contar até 3, se você não conseguir soltar a mão, tem demônio aí. Aí todo mundo, eu falei: não vou fazer isso não, vai que tem demônio aqui. Eu fiquei pensando: e se se manifesta o demônio aqui que está em mim? E eu ficava com aquilo na cabeça. Não só eu, muitas pessoas ali fizeram isso.
E aí ele começou, e realmente um monte de demônio se manifestou. E aí foi numa aula de maturidade, que eu fui perguntar ao pastor, pode? Ele falou assim, não, na verdade, primeiro precisa aceitar Jesus, por isso que é um processo. Primeiro, para que você precise aceitar Jesus, quando você aceita Jesus, você está falando, Senhor, pode entrar na minha casa, pode entrar na minha vida. E não tem como habitar um demônio e o Espírito Santo de Deus no mesmo ambiente. Para que o Espírito Santo entre, você precisa dar legalidade para o Senhor entrar. E quando você dá legalidade para o Senhor entrar, o que vai acontecer com os demônios? Eles saem. Então, mas como que o diabo atua para aqueles que já têm experiência com Deus? É opressão maligna. É justamente na sua mente, trazendo mentira. Recentemente, eu adquiri um bem, juntamente com a minha esposa, era um alvo meu no começo do ano. Eu adquiri, orei, perguntei para o meu pastor, e fui lá e adquiri esse bem. Bem muito caro, envolvi minha esposa, minhas filhas, um monte de gente. E aí eu comprei o que eu gostaria de comprar. E é interessante, meus irmãos, e aí você precisa entender a lógica do diabo agir na sua vida. Porque imagina, você sonha em fazer uma viagem dos seus sonhos. Aí quando você chega na viagem, você vai ficar bravo, você vai brigar com o seu marido, com a sua esposa, você fica nervoso. A lógica, qual que é? Eu sonho para casar, depois que eu casei, o que tem que acontecer? Você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, porque você realizou o sonho. Ainda mais quando você coloca esse alvo diante do Senhor. E eu comprei esse bem. Quando eu comprei o bem, eu assinei, meus irmãos, eu comecei a ser atacado. Não é o diabo se manifestando dentro de mim, ele colocando os setas na minha mente. E eu não conseguia ficar feliz com a aquisição que eu tinha feito. Eu não conseguia ficar feliz. Ao contrário, eu ficava desanimada, eu ficava irritado. Eu lembro que quando eu chegava em casa e falava, a Elô falava, ai, estou tão feliz que realizamos um sonho, mais um alvo, que não sei o quê. E ela falava isso para mim. E ela falava para mim, amor, como que você está? Eu falei, estou bem. Mas parece que não tem nada estranho aqui, não. Só na minha casa deve acontecer isso, lá de vocês não acontece, não. E aí, você percebe que eu estava irritado, fui levando as meninas para a escola, eu ficava dando paulada nas meninas. E quando você não percebe contra quem você está lutando, com certeza você vai machucar aquelas pessoas que você ama. Eu começava a machucar a Eloá, e a Eloá, ela percebia que o Fábio não está legal. E aí, eu dava patada nas minhas filhas. E teve uma hora que eu percebi que, na verdade, a pessoa me ligou. Irmãos, mas eu desci a lenha na pessoa que me ligou em relação à aquisição. Aí depois eu caí em cima, o que eu estou fazendo? Pelo amor de Deus, eu deveria estar feliz. Eu realizei um sonho, eu coloquei esse alvo diante de Deus no começo do ano. Olha aqui, 8 meses depois eu realizei meu sonho. O Senhor abriu as portas, conexões aconteceram, sobrenaturais, palavras, tudo aconteceu. E eu estou aqui irritado com isso. Aí qual era a minha irritação? Começou a vir inseto, você não vai conseguir pagar. Você lembra quando você casou, logo no 6 primeiros meses de casamento, você não tinha dinheiro para pagar suas contas, você só ficava no vermelho, vai acontecer a mesma coisa, você vai passar vergonha perante a igreja. Só vinha isso na minha mente. Irmãos, depois do 3º dia, eu lembro que eu estava voltando da escola, eu comecei a ser atacado. Eu parei na Renato Rinaldi, aqui na Conselheiro Carrão. Eu parei na Renato Rinaldi, parei o carro e comecei a orar. Senhor, em nome de Jesus, sai! Todo levante, olha, tá vendo? Olha demônio. Não é demônio, não. Eu falei, sai em nome... Meus irmãos, eu comecei a falar assim, todo espírito de mentira, todo espírito de engano, toda opressão sobre a minha vida, sai agora. Meus irmãos, mudou. A minha postura, o meu temperamento, mudou na hora. E você percebe o que é opressão. Sabe, você às vezes está indo na célula, você está aqui, está no jejum, aí você acorda de manhã, você vai orar, você vai para o trabalho, você está ali, ouvindo louvor, ouvindo uma palavra no seu trabalho, você começa o seu dia lá no seu trabalho, você que é empreendedor, olha pelos seus funcionários, sabe, está tudo, aí no dia que você vem para a célula, você está desanimado, e não tem sentido, você percebe que não tem explicação. Aí, por exemplo, você que ama o Senhor, quando vem para o culto, vem na célula, na verdade, deveria ser o dia mais feliz da sua vida. Às vezes você está cansado por conta do trabalho, mas é ali onde você vai receber uma palavra, ali onde vai ser aliviado pressão, ali onde você vai ser, de alguma forma, ser usado por Deus para falar na vida de outra pessoa, ali você tem liberdade de falar, dar risada, chorar, expressar. Então, ali deveria ser um momento de grande expectativa. E aí, geralmente, no dia de vir para o culto, você não tem expectativa. Eu estou cansado, eu não vou. O que chama-se? Opressão maligna. Não tem sentido. São sentimentos ou coisas que estão acontecendo na sua vida que não tem sentido.
E nós precisamos aprender a se levantar contra isso. Quando você não percebe que o diabo muitas vezes está aqui para te oprimir, trazendo condenação, acusação sobre a sua vida, e você não perceber que na verdade o diabo, quem que você vai atacar? É o sangue e carne. Quem que é? É o seu cônjuge, é o seu filho, é o seu chefe, é o seu patrão, é seu funcionário, só por não entender que, na verdade, é o diabo se levantando para oprimir. Você deveria estar feliz, mas está triste. Você deveria estar desfrutando, mas está preocupado que o que você conquistou uma hora vai acabar. Então, tudo isso, você percebe, são obras do diabo sobre a minha vida e sobre a sua vida e sobre a minha vida. O que nós precisamos aprender? A reinar sobre isso. A palavra de Deus fala que o diabo está ao nosso redor e derredor, procurando uma brecha, uma oportunidade para vir agir. Mas ele não vai agir na sua vida. Então, toda vez, porque, meus irmãos, hoje eu tenho uma célula em casa. E assim todo mundo aqui trabalha, tem uma vida corriqueira, meus irmãos, aí geralmente eu pego as crianças na escola, elas chegam 5, 5 e meia. Meus irmãos, eu faço com muita alegria, passo pano no chão, e as meninas também. Passa pano, eu preparo comida, e preparo todo o ambiente, porque ali eu tenho grande expectativa de quinta-feira que vai ter célula na minha casa. Porque eu prego isso, eu vivo isso. Agora você prega isso, você vive isso. E no dia que você vai viver, o dia que vai ser o ápice da sua semana, você está desanimado, você está triste. Por quê? Porque de alguma forma o diabo está se oprimindo, o diabo está se levantando, o diabo está gerando condenação na sua vida, dúvida na sua vida, questionamento na sua vida. E você está aceitando. E aí você tem que se levantar, Senhor, em nome de Jesus, como o diabo falou, contra a palavra, é isso, é aquilo, tal, tal. E você percebe. Sobre outra coisa que nós precisamos aprender a reinar, o que o Felipe falou, sobre miséria. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios 8, 9. Olha só o que fala. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, fôssemos ricos. Eu sei que tem muita gente que prega que nós precisamos ser pobre, miserável, mas a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus fala assim, olha, Deus que você serve é o Deus do ouro e da prata. Ele é muito rico. Na verdade, ele não precisa de dinheiro, porque isso não falta para ele. Mas é interessante o que ele fala aqui, olha, pois conheceis a graça do Senhor Jesus. Então você precisa conhecer a graça do Senhor Jesus. E quais é uma das formas de conhecer a graça do Senhor Jesus? É você não tendo condição de prosperar e estar prosperando. É você, e ele fala assim, eu era rico e me fiz pobre. Essa pobreza aqui no original tem a ver com o quê? Com miséria. O que é miséria? É você não ter condição de pagar nem as suas contas pessoais, muito mais a sua família. Você não tem condição de pagar nem aquilo que nem o sustento do seu vício, aí você precisa ficar roubando. Isso é miséria. Ele está falando, olha, eu me fiz miserável para que eu sou rico. Porque a palavra de Deus fala, Jesus, quando ele foi naquela cruz do Calvário, aquela obra chama-se obra de quê? Da substituição. Ele se fez maldito no meu lugar para que você fosse abençoado. Ele se tornou um miserável naquela cruz para que você fosse uma pessoa próspera. Então, na verdade, você precisa reinar sobre o quê? Porque você foi chamado. Uma das coisas que está no combo da salvação chama-se o quê? Prosperidade. Não tem sentido. Aí você serve ao Senhor, você deseja dar uma oferta e não pode, porque está sempre com restrição financeira, sempre com problema financeiro. O Senhor não tem isso para você. Ele morreu na cruz do Calvário para que você fosse próspero. E quando você não consegue nem sonhar, nem orar, nem pedir para Deus prosperidade, com certeza é trabalho demoníaco na sua vida. Porque o Senhor morreu para que você fosse próspero. Como que a obra da cruz vai se tornar vã na minha vida e na sua vida? Quando você se torna uma pessoa miserável. Ou quando você continua sendo uma pessoa miserável. Porque não deveria ser. Então, na cruz do Calvário, ele morreu pelas suas enfermidades e morreu pela sua pobreza também. E quando ele ressuscitou para que você tivesse uma saúde boa e fosse uma pessoa próspera. E aí tem um outro aspecto. Abre lá, 2 Coríntios, capítulo 9, 6, verso 11. Ele fala o seguinte: isto eu afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, colherá. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Verso 7, cada um contribute segundo tiver proposto no seu coração, não por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aí vai no verso 8, Deus pode fazer
fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, não é obra de Deus. E aí ele vai no verso 9, como está escrito, distribuí aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Verso 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Verso 11, enriquecendo-vos, a consequência de tudo, o que ele vai fazer? Enriquecendo-vos em tudo para a sua generosidade, o qual fez por intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Vai lá no verso 6. Meus irmãos, você precisa entender por que Paulo escreveu isso. Paulo não está falando de dízimo aqui, está falando de oferta. O que aconteceu aqui? Você precisa entender quais são as suas prioridades. Você precisa entender... um dia eu saí do culto aqui, eu parei aqui no carro, parei meu carro no semáforo, tinha o cara lá com um negocinho lá, pedindo oferta, estou passando necessidade, estou passando fome, não sei o quê. E eu não tinha dinheiro. E apesar que se eu desse dinheiro, eu sabia que ele poderia usar para outra coisa. E ele já começou assim, Deus te abençoe. Oh, aleluia, que o Senhor abençoe também você. Ele falou assim, olha, eu preciso de dinheiro, estou passando necessidade. Eu falei assim, eu não tenho. Aí minha filha, a Isabela, não papai, ele está passando, eu falei assim, não tem dinheiro, você tem dinheiro? Não tenho. Aí o cara ficou bravo comigo, ele começou me abençoando. Depois falou assim, um dia você vai estar aqui no meu lugar. E saiu correndo. Eu falei, como assim, mano do céu? Como assim? O cara me abençoa e amaldiçoa ao mesmo tempo? Não tem coerência um negócio desse. Contei isso aqui, o que era, meus irmãos? A palavra de Deus fala que aquela igreja, alguns irmãos da igreja de Corinto estavam passando por uma necessidade financeira muito grande. E aí Paulo, ele chega, olha, cada um contribua. Aí Paulo, ele falou assim, eu preciso que vocês levantem uma oferta para os irmãos que estão passando necessidade. E aí ele já começa aqui falando um princípio correto na nova aliança. Eu não quero que ninguém aqui dê por necessidade e nem por tristeza. Porque pior do que dar por necessidade, porque pior do que você estar passando necessidade é você ser amaldiçoado. Porque na velha aliança, se você não ofertasse, com certeza o Senhor ia requerer lá no seu carro, bater o carro, ia ter enfermidade na sua vida, você não tem dinheiro para pagar a conta do médico e tal. E aí você fica triste. Aí o que ele fala? Olha, ninguém é para ofertar aqui por tristeza e nem por necessidade. Porque você precisa entender. Deus, ele ama quem dá com alegria. Certo? Põe lá no verso 9. Acho que é o 9. Verso 8. Aí o que ele fala? Aí o primeiro princípio que ele fala aqui, que para você reinar sobre a miséria, primeiro, você precisa entender, você precisa ter alegria e dar para aquele que você ama. Eu não sei aqui se eu sou casado, e a minha esposa, quando ela fala para mim, Fábio, eu gostaria muito disso. Eu não sei se você é desse jeito, marido, ou se você, quando casar, seja assim. Eu posso não ter o dinheiro naquela hora para dar o que ela gostaria, mas eu trabalho, eu ajunto dinheiro simplesmente para realizar o desejo do coração dela. Porque eu amo ela, eu faço isso com alegria. Eu posso não ter dinheiro, mas quando eu dou com muita alegria. Eu não preciso nem esperar nada em troca. Teve um ano, ela não está aqui, teve um ano que foi aniversário de casamento, e eu não falei nada, ela também não falou nada, ela estava achando que eu tinha esquecido. Foi quando eu dei um negócio do fone de ouvido para ela do iPhone. Ela acordou toda triste. Foi esse mês que eu faço aniversário de casamento. Ela acordou triste. E eu falei assim, o que você tem? Por que você está com a cara... Era 8 horas da manhã, 7 horas da manhã. Você está com a cara emburrada aí, triste, amuada, aconteceu alguma coisa? Não, nada não. Aí eu peguei, espera um pouquinho. Aí eu fui lá e peguei o meu presente. Olha, feliz aniversário de casamento, eu comprei para você porque eu te amo. A fisionomia dela mudou, começou a chorar. Aí eu pensei que você tinha esquecido do aniversário de casa. Eu falei, não esqueci não. Eu dou isso para você com muita alegria porque eu te amo. E o meu presente? Eu não tenho. Mas vamos sair para jantar, eu pago a janta. Você percebe? Eu não fiquei chateado com ela. Por exemplo, quando eu dou para as minhas filhas, eu dou com alegria. Presta bem atenção. Por que o Senhor falou que você tem que dar com alegria? Sabe, se você está inserido na obra do Senhor, você está edificando o reino de Deus. E o reino de Deus, para que o reino de Deus avance, você precisa ser rico. Você precisa ser próspero.
porque senão o reino de Deus não avança. E o reino de Deus só vai avançar quando você tiver essa mentalidade. E aí o que ele estava falando? Priorize. O que ele estava falando? Priorize as pessoas do seu ambiente espiritual, os seus irmãos da fé, eles estão passando por necessidade. Quando você oferta na vida deles, ele começa a falar: Deus pode fazer abundar toda a graça, a fim de que sempre, em toda ampla suficiência e superabundez em toda boa obra. É interessante que ele não fala da obra de Deus aqui, ele fala de toda boa obra. Então, quando você edifica a casa de Deus, quando você, consequente, você investe, você abençoa, você percebe que tem gente com necessidade, porque está começando agora na caminhada cristã, você oferta. Eu fico assim tão compadecido dos irmãos. O cara se converteu, ele passou do tempo de estudar, e aí os irmãos aqui são empresários, vão lá, abre a porta, o emprego, dá uma oportunidade para trabalhar. O que a palavra de Deus está falando? Isso é uma boa obra, mas não é a obra de Deus. Mas que ele está falando, o que é a obra de Deus? A obra de Deus foi o que Jesus falou: ide por todas as nações, pregando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a obra de Deus é nós edificarmos uma casa para Deus. Mas quando você edifica a obra e a casa de Deus, a palavra de Deus fala que nessa hora Ele vai te abençoar para que você possa fazer obras boas. Então, tem pessoas que falam o seguinte: não, eu não vou dar para essa igreja, esse pastor já tem muito, eu não vou dar para essa igreja já é muito bonita. Tem aquelas pessoas que estão precisando. E aí o que acontece? É nessa hora que essas pessoas deixam de crescer. Aonde que está a bênção? É você ter ajudar na boa obra ou na obra de Deus? Aonde que vai ser? Da onde que vai sair o seu suprimento? É na obra de Deus, não é na boa obra. Então, e às vezes tem pessoas que têm isso no coração, e é legítimo. Eu quero ajudar as idosas que ficam lá nos asilos, eu quero ajudar as pessoas que estão no orfanato, eu quero dar sopa para aquelas que estão na rua. Isso é uma boa obra. Mas não é a obra de Deus, meus irmãos. A obra de Deus é que Cristo entre nessas vidas. Mas a palavra de Deus fala: quando você coloca o seu recurso na obra de Deus, porque a obra de Deus vai começar a crescer e expandir, e essas pessoas que precisam de sopa, que precisam de abrigo, elas vão ser abençoadas através de você. Então, aí é o que Paulo falou: é melhor dar do que receber. Mas qual que é a prioridade aqui? Primeiro é os da casa. Você consegue imaginar, no dia do meu aniversário, eu pego aqui, dou uma grande oferta para a igreja e não dou um presente para minha esposa? Houve uma inversões de valores. Qual que é o seu valor? Qual que é a sua prioridade? É a casa de Deus. Qual que é a sua prioridade? É a sua família. Qual a sua prioridade? Aí, com certeza. Aí o que ele fala? Qual a consequência disso? Vai lá no verso 11, se eu não me engano. O que precisa acontecer com você para que isso aconteça? Porque tem pessoas que querem ofertar na obra de Deus, e tem pessoas que querem ofertar em boas novas, mas tem pessoas que não conseguem ofertar nem na casa e nem fazer uma boa obra, mesmo desejando. O que ele fala? Enriquecendo-vos em tudo. Então o Senhor precisa te enriquecer. Não tem outra forma, Ele precisa te prosperar. Mas aí o que ele fala? Enriquecendo-vos em tudo. Mas por que ele precisa te enriquecer? Para que você seja generoso. Só existe uma forma de você ser generoso: tendo muito dinheiro, tendo muitos recursos. Eu sei que você fala: não, na verdade é a conta, se você tem 10 centavos e você oferta 5 centavos, você está ofertando 50%. Não, isso é generoso. Mas eu estou falando aqui de recursos, ao ponto que todo mundo abre seu coração falando: olha o encargo. Você precisa enriquecer para que você possa ser generoso. A primeira experiência que eu tive financeira aqui foi um irmão que simplesmente, eu assumi a igreja aqui, as caixas de som tudo estourou, quebrou. Jesus usou a caixa de som lá na ceia, juntamente com os discípulos. Ele tinha muito. Aí o irmão foi lá que ofertou. Isso é generosidade. Ele dá segundo, ele dá além daquilo que ele precisa, não sentir falta. Aí teve irmão que veio aqui, pagou isso aqui, deu 10 mil reais na lata para fazer que questão da bateria aqui. Eu não havia pedido isso. Isso chama-se generosidade. Aí nós temos uma oferta para comprar cadeiras. Aí você vai lá, você compra a sua, você que é marido, a sua, da sua esposa e dos seus filhos. Isso é bênção. O que é generosidade? É você comprar da sua esposa e de 2 pessoas, da sua família que ainda vão se converter. Isso chama-se generosidade. Mas para que você faça isso, você precisa ser rico. Porque senão você não vai conseguir ter esse tipo de generosidade. Mas o Senhor fala: existe uma prioridade. Quando você abençoa a minha casa, eu vou te abençoar. E como que Ele vai te abençoar? Te fazendo uma pessoa rica, com o objetivo de você ser generoso. Mas por que você precisa ser generoso? Aí Ele fala: por isso, por intermédio, sejam tributadas
Graças a Deus. Em outras palavras, o que acontece quando você é generoso na casa de Deus? Nós temos um encontro. E é interessante que eu já vi irmãos, eu não sei se foi daqui ou não foi da manhã, que o irmão foi lá e ofertou o ônibus inteiro do encontro. Aí foi um encontro poderoso, aceitou Jesus, teve sua vida salva, transformada, tal. Aí no final do encontro, o que aconteceu? Todo mundo estava ali, levantando suas mãos, agradecendo ao Senhor por aquele encontro. Aí o Senhor, a palavra de Deus fala que Ele não é injusto, Ele vai retribuir cada um segundo aquilo que tiver feito. O irmão que deu ali o ônibus inteiro, diminuindo o valor do encontro, dando mais oportunidade, mais pessoas irem por conta do valor, a palavra de Deus fala que essa pessoa está levantando a mão, agradecendo a Deus. Essa pessoa, ela nem sabe que existe um irmão que foi lá e pagou o ônibus inteiro, mas a palavra de Deus fala que por conta desse irmão, as pessoas estão levantando suas mãos e agradecendo ao Senhor. Aí quem que vai abençoar esse irmão? É a pessoa, foi os encontristas? Provavelmente não, porque elas não têm condição financeira de abençoar na mesma medida. Mas a palavra de Deus fala, essa pessoa sempre será abençoada por Deus. Então, às vezes, você é generoso, você nem percebe o impacto que você reverbera no reino espiritual. Mas toda a sua generosidade, meus irmãos, ela sempre culmina em pessoas levantando ao Senhor e falando, Senhor, obrigado, porque o Senhor supriu a minha necessidade. Você pode nem conhecer essa pessoa, mas você pode ter certeza, o Senhor vai retribuir a você. É dessa forma que nós reinamos sobre a miséria, entendendo, o Senhor se fez pobre para que eu seja rico. Mas a prioridade é a casa de Deus, a prioridade é a minha família, a prioridade são os da casa. Quando você prioriza isso, você vai ser amplamente enriquecido para que toda a generosidade e fazer obras que você gosta e tem desejo de fazer. Tudo isso por conta de um princípio que muitas vezes nós não entendemos e não compreendemos. Mas aí, para nós encerrarmos, pastor, mas como que isso vai acontecer? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 1 a 14. Como eu falei para você, nós estamos edificando a casa de Deus, ok? Nós temos uma casa natural, nós temos filhos naturais, mas isso não é espiritual. Mas a palavra de Deus fala que nós precisamos aprender a reinar a casa de Deus. Nós precisamos aprender a edificar a casa de Deus. E abre lá na versão NTLH. Deixa eu abrir aqui na minha. 2 Samuel, capítulo 7, verso 14. Desculpa, verso 1 até o 14. Fala o seguinte. Deixa eu ler aqui na... Vamos lá. Eu quero encerrar com isso. O rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino e o Senhor Deus o livrou de todos os inimigos. Um dia, Davi disse ao profeta Natã, veja só, aqui estou eu, morando numa casa revestida de madeira de cedro, enquanto a arca da aliança está guardada numa barraca. Natã respondeu, faça tudo o que quiser, porque o Senhor está com você. Naquela noite, o Senhor disse a Natã, vai e diga ao meu servo Davi, que eu mandei dizer o seguinte, não é você a pessoa que deve construir um templo para ele morar. Desde que tirei do Egito o povo de Israel até hoje, eu não tenho morado em nenhum templo, e tenho vivido morando numa barraca. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei aos líderes que escolhi por que razão não construíram para mim um templo revestido de cedro. Vai no verso 12. E quando você morrer, for sepultado ao lado dos seus antepassados ou descendentes, eu colocarei um dos seus descendentes como rei forte, e o reino dele será forte. Será ele quem construirá o templo para mim, e eu farei com os seus descendentes governe para sempre. Eu serei pai dele, e ele será meu filho, quando ele... Solta aí. Meus irmãos, só para você entender a questão de nós
Eu imagino que isso aconteça com você, acontece comigo. Aí você vem, você serve, eu não sei se você já, eu não sei quanto tempo aqui você está aqui no Tatuapé, mas eu não sei se você já viu o envelopinho do seu dízimo. Você vê lá a porcentagem crescendo. É um dos sinais que você vê que Deus está te prosperando. Aí meu dízimo é 10, depois passou-se 1 ano e meio, meu dízimo é 50, aí passou, meu dízimo é 80, meu dízimo foi para 380, o meu dízimo foi para 1.000, o meu dízimo foi para 3.500, o meu dízimo foi para 6, é Deus te prosperando. E a vida de Davi, o Davi chegou no final da sua vida, ele foi fazer um diagnóstico. Ele falou assim, olha só, eu não tinha nada, eu tomava conta das ovelhas do meu pai, olha o que eu tenho hoje eu sou muito rico, hoje eu não vivo mais em guerra, o meu reinado está em paz, olha a minha casa é revestida de cedro, mas ele pegou em contrapartida, ele olhou para a janela provavelmente, e ele viu a Arca da Aliança estava numa tenda, e ele falou assim, como eu, que fui tão abençoado pelo Senhor, eu fui tão abençoado nessa casa, eu estou morando numa casa melhor que o meu Deus, que tem me abençoado, isso é um absurdo, isso não pode. Qual foi o desejo de Davi? Fazer uma casa para Deus melhor que a dele. E aí ele chamou o profeta Natã, ele falou assim, Natã, eu quero fazer isso, o que o Natã falou? Olha, faz do jeito que você quiser, como está no seu coração, você é livre, que não sei o quê. E aí é interessante, essa foi a palavra do profeta, mas Deus não tinha falado isso. A palavra de Deus fala que quando Natã vai dormir, Deus vai à noite lá para Natã e fala, olha, vai falar uma coisa para Davi, eu nunca pedi para ninguém fazer casa para mim, porque homem nenhum tem condição de fazer uma casa para mim, não existe casa que tem condição de absorver a minha presença. Então, primeira coisa, Davi desejava construir uma casa para Deus, mas ele não tinha uma palavra para isso. Mas Deus respeitou o desejo do coração de Davi, de fazer uma casa para Davi, fazer uma casa. Aí o Senhor fala para você, vou fazer uma casa então. É o tabernáculo de Davi. E é esse tabernáculo que Deus falou que iria restaurar. E é interessante que ele fala, olha, mas não será você que vai construir essa casa. Quem vai construir essa casa vai ser um dos seus descendentes. Um dos seus descendentes vai construir uma casa para mim. E eu serei pai para ele, e ele será meu filho. E o seu reinado vai perpetuar por toda a eternidade. E o que Davi começou a fazer quando ele recebeu essa palavra? Porque até então ele não tinha uma palavra, agora ele tinha uma palavra. Qual que era a palavra? É o seu descendente. Aí Davi ele começou a juntar ouro, prata, madeira de cedro. Para quê? Para que quando o seu descendente, ele imaginava que era o seu filho, assumisse o reinado, ele tivesse todos os materiais preparados para construir a casa para Deus. E aí é interessante que você percebe isso daí, aí você percebe o seguinte, que esse contexto aqui, na verdade, é uma profecia de Jesus Cristo, é uma profecia daquilo que hoje nós estamos vivendo. Eu gostaria que você abrisse sua palavra lá em 1 Pedro, capítulo 2, 5. Pode deixar chorar, é criança. E aí, 2 Pedro 5, então, você percebe que Deus, quando ele falou para Davi, vou deixar você fazer. Mas você percebe que quando Davi e Pedro, e o próprio Jesus falando, você percebe que, na verdade, construir uma casa para Deus, na verdade, era uma profecia sobre aquilo que Jesus ia fazer. Aí 1 Pedro, capítulo 2, 5, fala o seguinte, vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus use na construção do templo espiritual, onde vocês serão sacerdotes dedicados a Deus. Mas antes disso aí, abre em Atos capítulo 7, verso 46 a verso 50. Olha só o Senhor Jesus fala, Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu licença para construir uma casa para Deus. Verso 47, mas foi Salomão que construiu uma casa para Deus. Aí vai no verso 48, porém o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos. Como disse o profeta, vamos lá, o céu é o meu trono. O Senhor falando, o céu é o meu trono. A terra é o estrado onde eu descanso os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar para que eu possa morar? É o Senhor falando, como que vocês vão fazer um negócio desse? Sabe, a terra para mim é onde eu descanso os meus pés. Como que vocês vão construir algo para mim? Aí
1 Pedro 2,5, ele fala como que nós conseguimos construir algo para Deus. Porque quando Jesus ele foi para a eternidade, o que ele falou? Eu vou para o Pai, mas vocês não podem ir, mas eu vou enviar o Consolador para vocês. Mas eu estou indo para o Pai, eu estou preparando o quê? Uma morada para vocês. E como que ele vai construir isso? Aí 1 Pedro, de novo, 2,5, ele fala: vocês também, como sendo pedras vivas, deixem que Deus os usem na construção de um templo espiritual. Como que nós vamos construir uma casa para Deus, meus irmãos? Qual é o material que o Senhor precisa para edificar o reino de Deus? A sua vida. Não é ouro, não é prata, não é pedra, pedras preciosas, não é bronze, não é cobre. Tudo isso tem seu valor, mas o Senhor fala, essas coisas não têm condições. Não tem condições de construir uma casa para mim. Aí Pedro ele fala, mas existe uma pedra que é muito útil para a edificação da minha casa. Qual que é a casa? Qual que é o material? São pedras vivas. E quem são essas pedras vivas? É você, eu e você. E o que ele está falando? Permita-se ser útil nas mãos de Deus, para que a casa espiritual seja edificada. Em outras palavras, não existe casa natural que habite a pessoa do Senhor Jesus. Só existe uma casa que consegue conter a presença de Deus. Qual que é essa casa, pastor? É você. Só existe uma casa que consegue, só existe um ser humano, só existe uma raça de povo que consegue conter a presença de Deus. É os filhos de Deus. Ele está falando, permitam-se ser usados, serem instrumentos para a edificação da casa espiritual de Deus. Eu gostaria que o pessoal do louvor subisse. Eu queria terminar esse jejum. Na verdade, nós começamos o jejum, não sei se vocês lembram, primeira semana de jejum, falando do quê? Do chamamento. E eu fiz um apelo. Qual que era o apelo? Quem aqui está disposto a ser usado por Deus para gerar uma igreja de milhares? Todo mundo veio o apelo. E nós agora vamos entrar no treinamento. O primeiro teste do treinamento é semana que vem no nossos encontros, dia 26, nós vamos... Som. Mas agora eu quero convidar você para ser contribuinte, ou cooperar com a construção da Nova Jerusalém. Só existe uma forma de você cooperar para a construção da Nova Jerusalém, para onde um dia nós vamos. É você permitir o Senhor te usar. Hoje Ele já habita em você. Ele não habita hoje em casas feitas por homens. Hoje o Senhor, Ele habita em você. E por Ele habitar hoje em você, você vai crescer, você vai avançar, você vai prosperar. Mas você é essa pedra viva, que é útil para a edificação do reino de Deus. Como eu falei para você, olhe para esse prédio aqui hoje, olha para esse culto, apesar que muitas pessoas hoje faltaram, olha para a sua célula, desfrute disso. Nós precisamos aprender a desfrutar da presença de Deus. Quando eu casei, tinha muita dúvida, como que vai ser a lua de mel, a noite de núpcias e tal. E eu casei virgem. Foi a primeira vez, foi com a minha esposa. Foi a primeira vez que eu viajei de avião, foi na lua de mel. Você vê que foi tudo. E eu lembro que eu tinha muita dúvida. Como que vai ser a noite de núpcias? Apesar que a gente tem curso de noivos aqui. Eu lembro que teve aí eu fui conversar lá com o meu pastor, teve a aula de intimidade lá no noivado. E ele começou a falar um monte de coisa que eu não sabia onde enfiar a cara. E a Eloá também estava comigo nesse dia, também não sabia onde enfiar a cara. Eram acho que 6, 7 casais que iam casar. Eu ficava assim olhando, falei, alguém tem alguma dúvida? Não, ninguém tem. Aí, não, sei de tudo. Aí eu fiquei, mas eu fui lá, falei, pastor, é o seguinte, como que vai ser ali? Porque olha, Aí o meu pastor falou assim, Fábio, só pensa uma coisa, assim como é a presença de Deus, não existe uma forma de fazer bolo. Você vai lá, Deus ele te criou como um homem, e a sua esposa como mulher. Simplesmente desfrute do momento. E as coisas você vai saber o que vai fazer. E ela também vai saber o que fazer. Simplesmente desfrute. Então muitas vezes nós não desfrutamos daquilo que é mais precioso nas nossas vidas.
é a presença de Deus. Quando você desfruta daquilo que é mais precioso na sua vida, você pode ter certeza, você vai ter as melhores coisas. E eu peguei e foi isso. Fui lá na lua de mel e desfrutei. Hoje a consequência está aí. Mas por que eu estou te falando isso? Nós vamos crescer, nós vamos avançar muito, meus irmãos. Desfrute da sua célula hoje, porque ela vai multiplicar. Desfrute da sua rede hoje, porque ela vai multiplicar. Desfrute desse prédio, porque nós vamos sair desse prédio. Mas você já deu o seu sim para o Senhor, para te usar, para que isso aconteça. E nós estamos edificando a casa de Deus, o reino de Deus. Gostaria que você levantasse. Eu gostaria de louvar o Senhor. Aliás, antes de começar a louvar o Senhor, eu gostaria de mostrar um vídeo. E no dia 2 de novembro nós vamos dar o start sobre o que nós vamos fazer a partir desse ano. E, na verdade, finalzinho do ano 2004, comecinho do ano 2025 vai ser treinamento. Mas 2025, 2026, nós vamos voar. Quando eu falo desfrute, porque vai chegar uma hora que todo mundo vai ser espalhado aqui na Zona Leste. É Sul, é Moca, Anália Franco, Carrão, Vila Matilde, vai lá para o Cangaíba, vai ter redes lá. Você que é líder, sonhe em ser um discipulador, Deus ele vai fazer em você através de você. Mas eu gostaria de primeiro mostrar aqui um vídeo. Não sei se dá para apagar aqui a luz. É só um teaserzinho. Mas Deus vai mover, vai vir outros preletores, dá para confirmar. Eu gostaria de encerrar esse jejum, meus irmãos, da mesma forma que nós começamos. Fala, Senhor, obrigado. Porque o chamado de Deus nas nossas vidas, ele não é obrigatório, mas é extremamente necessário. Para você ser chamado, não tem a ver com a sua habilidade, capacidade, questão financeira, social, não tem nada a ver com isso. Ele te chama porque você é filho e você é amado. Mas ele precisa do seu sim. Você já deu sim para ele. Eu gostaria de terminar esse jejum só agradecendo, Senhor, obrigado. Obrigado porque hoje eu entendi que eu estou inserido numa obra prevalecente. Eu sei que o Senhor vai, provavelmente eu não posso dizer de ser naturalmente, o que vai acarretar na sua vida nos próximos meses e anos. Mas muitas coisas vão acontecer na sua vida por conta do seu sim. Isso, você precisa só entender uma coisa, esse é um privilégio, o Senhor me inserir numa obra prevalecente. Uns vão crescer financeiramente de forma astronômica, sobrenatural, outros vão começar a multiplicar como nunca multiplicaram antes, obreiros vão se tornar pastores, discipuladores vão se tornar obreiros, líderes vão se tornar discipuladores. Você que está aqui chegando hoje, ouvindo isso pela primeira vez, possivelmente você vai ser um líder de célula, você vai ser treinado para isso, e Deus te chamou para isso, mas você precisa, Senhor, obrigado, obrigado e eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui para edificar a tua casa, Senhor, eu estou aqui para edificar o reino de Deus, Senhor, eu sou aqui como uma pedra viva, eu quero ser usado, eu quero ser instrumento, Senhor, eu quero ser usado pelas suas mãos e ser útil nessa obra, para que possamos crescer, avançar, e para que o inferno, ele retroceda. Não é o inferno que vai agir, que vai se levantar contra nós que vamos se levantar contra o inferno, é o inferno que vai retroceder diante de cada coisa, cada área das nossas vidas. Eu quero louvar o Senhor, e quando aqui nós estivermos louvando, fala isso para o Senhor: Senhor, obrigado, eis-me aqui, me usa. Senhor, eu quero liderar, eu quero tomar conta de alguém, eu quero ser mantenedor, eu quero ser generoso ao ponto, sabe, Senhor, de fazer coisas aqui que naturalmente a igreja inteira, financeiramente falando, não tem condição. O Senhor me usa para isso, sabe, eu não sei como Deus vai te usar, mas Ele vai te usar.
Ele vai te usar. Deus nos uniu por conta de um propósito. Deus nos uniu por conta de um chamado. E Deus nos uniu para sermos grandes. Vamos louvar o Senhor.